Vamos continuar a nossa série de estudos em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. E eu peço para que os irmãos tenham uma certa paciência, porque eu vou ler o capítulo inteiro. E eu decidi ler o capítulo inteiro porque só este capítulo poderia ser o sermão desta noite. Somente esse capítulo poderia ser o sermão desta noite. Tamanho a profundidade, tamanho impacto que essas palavras podem gerar em nossos corações. Jeremias capítulo 2, eu vou ler na versão NVI. Se você tiver a oportunidade ou puder acompanhar comigo aqui nos slides. Jeremias capítulo 2, caso você não tenha a versão NVI. Escute com fé a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você amava e me seguia pelo deserto. Por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoraram eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que faltas os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram um ídolo sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam de alguma vez acontecer algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados, e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e a deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis reparam o seu crânio. Raparam o seu crânio. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água no Nilo? Do Nilo. E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado, debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta,
de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com a soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão o que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca, mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da diversidade dizem, vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si, que eles venham se puderem salvá-la na hora da diversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá? Porque vocês fazem denúncias contra mim, todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor, de nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção, a sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês, dessa geração, considerem a palavra do Senhor, tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece de suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu passei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Até aqui, irmãos. Bom, hoje nós iremos ver um tema muito difícil de ser refletido, que incomoda muito. Incomoda a igreja, incomoda famílias, incomoda casais. Mas o Espírito Santo está nos levando para essa reflexão dura hoje. Nós não podemos negligenciar isso. O Espírito Santo está nos mostrando algo hoje aqui. Hoje nós iremos ver que Deus pede divórcio do seu povo. É isso mesmo que você ouviu. Deus pede divórcio do seu povo, como diz aí o verso de número 9. Verso de número 9 traz a ideia de que Deus está levando o povo para o tribunal do divórcio. E Ele tem provas e todo o direito para pedir esse divórcio. Mas calma, existe uma esperança aqui. O fim não é trágico, o fim é de esperança. Quando nós falamos de divórcio, automaticamente isso nos lembra que o nosso relacionamento com Deus deve ser visto como um casamento.
Deus não vê Israel, Deus não vê a igreja como uma mera nação. Deus não vê como mais um povo que ele tem que cuidar. Deus vê Israel, Deus vê você como uma esposa. Entenda isso. Deus vê você como uma esposa. A relação que Deus tinha com Israel não era uma relação formal, jurídica e governamental apenas. Era uma relação de intimidade. Era uma relação de casamento. Mas aí você pensa, mas todo casamento foi feito para durar para sempre, né, Felipe? Como que Deus está pedindo um divórcio aqui? Como que pode Deus, um Deus amoroso, pedir divórcio? Devido ao pecado, devido a esse mundo caído em que habitamos, infelizmente o divórcio começou a fazer parte da nossa realidade e as coisas começaram a fugir do ideal de Deus. E te leva a pensar uma outra situação, Felipe, se Deus pediu o divórcio, se Deus teve essa vontade de se divorciar do povo, imagina eu. Será que há esperança para mim? Será que há esperança para o meu casamento? Será que há esperança para o casamento dos meus colegas, dos meus amigos? Hoje eu quero que você saia daqui, entendendo que o amor de Deus, que a misericórdia que Deus tinha para com Israel, a sua noiva, a sua esposa, era tão grande, mas tão grande que Ele estava disposto a perdoar. E Ele estava disposto a fazer de tudo para que esse casamento se prolongasse, fosse eterno e que dura até hoje. Hoje nós aprenderemos que apesar de Deus ter essa vontade de se divorciar, essa vontade não foi maior que o seu amor. Essa vontade não foi maior que o amor que Deus tinha pela reconciliação, pela restauração. E isso vai eliminar duas coisas que talvez você prega para você mesmo. Duas coisas. Primeiro, muitas vezes nós pregamos uma falsa mentira para nós mesmos. E a primeira mentira é que talvez que o meu casamento não tenha conserto, ou que o casamento de um colega não tenha conserto. Essa é a primeira mentira que pregamos para nós mesmos. E a segunda mentira que nós pregamos para nós mesmos é que Deus nunca irá me perdoar pelas idolatrias, pelas traições espirituais que eu faço. Deus nunca irá perdoar as idolatrias que eu cometo e que eu caio ou que eu caí. Essa é uma outra mentira que pregamos para nós mesmos. Acreditar nessas duas mentiras é viver um falso evangelho. É viver um evangelho que não foi apresentado para você. E a palavra de hoje irá nos alertar isso. Irá nos lembrar isso. Irmãos, vamos lembrar aqui o contexto de Jeremias. O contexto de Jeremias era de idolatria, era de rebeldia. Como nós lemos, havia derramamento de sangue. Os pobres eram esquecidos. A situação de Israel era como se fosse uma pessoa casada. É como se fosse uma pessoa que estivesse traindo o seu marido, a sua esposa, todos os dias e sem arrependimento. Deus via a situação de Israel desta forma, como se uma pessoa estivesse traindo o seu marido ou a sua esposa, todos os dias, sem arrependimento. Sem arrependimento. E diante essa situação, e diante esse problema, no verso 1 ao verso de número 9, nós encontraremos uma imagem que nos corta o coração.
Eu quero que você imagine a seguinte situação, uma situação de filme, uma situação de novela. Imagine aqui nesta mesa, o marido aqui, a esposa aqui, o advogado no meio. E imagine que eles estão ali já arrumando as papeladas para o divórcio. E no meio dessas papeladas, o marido olha para a foto da sua esposa, olha para uma foto deles juntos, no começo do casamento, no começo de um namoro, e se lembra o quanto que a sua esposa amava ele. Verso 1 ao verso número 9, traz essa lembrança para nós. Deus está lembrando o quanto que Israel era dedicado na obediência, o quanto que Israel era apaixonada por este relacionamento, o quanto que Israel, a sua esposa, estava ligado ao coração de seu marido, que era Deus, que é Deus. Verso de número 3, aí acompanhe na sua Bíblia, diz aí que Deus via Israel como as primícias, os primeiros frutos de sua colheita, o que traz a ideia de que Deus via a sua nação como a menina dos olhos. Era vista como uma noiva, uma mulher diferenciada, separada. E a expressão aí, primícias, primeiros frutos, traz a ideia de que Israel era prioridade de Deus. Era prioridade de Deus. Era uma mulher diferenciada. Era uma mulher que deveria ser, uma esposa que deveria ser protegida a qualquer custo. Porque o seu esposo a levava como prioridade. E aqui nós encontramos as primeiras características de um marido. Um marido precisa ver a sua esposa como sua prioridade. Homens, maridos, Deus está nos lembrando isso hoje. Nós devemos ver as nossas esposas como nossa prioridade. A nossa prioridade não é o trabalho. A nossa prioridade não são os nossos hobbies. Não são os nossos ministérios. Inclusive, não são até os nossos filhos. São nossas esposas. As nossas esposas precisam ser vistas como prioridades. E assim, naturalmente, devemos amar, cuidar e olhar somente para elas. Então, uma pergunta aqui para os maridos. Você tem colocado a sua esposa como prioridade em sua vida? Você tem amado ela, cuidado? Você tem olhado apenas para a sua esposa? Lembre-se que Deus fez isso conosco. Lembre-se que Deus fez isso conosco. E se alguém fez isso por você, está fazendo isso para você, é necessário reproduzir nesta instituição que o Senhor criou, nessa instituição que é divina, nesta instituição poderosa que é o casamento. Mas, irmãos, como eu disse, nós estamos falando de um divórcio, nós estamos falando de uma separação, nós estamos falando de uma situação triste. Deus está relembrando aqui o quanto que esse relacionamento era bom antes da idolatria, o quanto que esse relacionamento era de intimidade, poderoso, amoroso, mas houve a traição. E a questão é, o que deu errado? O que deu errado? Por que a esposa decidiu trair o seu marido aqui, Israel? Sendo que o Senhor, o seu marido, dava o melhor para a esposa.
Porque uma noiva iria se separar de um marido perfeito, cheio de amor e significado para dar. Diz aí o verso de número 5, que trocaram o Senhor por deuses inúteis, vazios. Você lembra que nós meditamos domingo passado sobre o vazio da vida? A palavra aqui vazio é a mesma para ali em Eclesiastes, vazio, vaidade, sopro. Verso de número 13, diz aí que o povo trocou uma fonte de água viva por cisternas. Olha só. Eles preferiram confiar nos seus ídolos, ao invés de Deus. Trocaram a água doce de Deus pela água amarga dos inimigos, como diz aí o verso de número 18. E quando o texto diz que trocaram água viva por cisternas, nós temos que levar em consideração o contexto de Israel. Israel aqui, nessa situação em que o povo estava falando, estava no deserto. Você consegue achar água fácil no deserto? Você consegue achar água fácil no deserto? Você não consegue. Água é a coisa mais rara que se encontra no deserto. E trocar uma fonte de água por uma cisterna é trocar por uma coisa sem garantias. A cisterna, qual que é o objetivo dela? É guardar, armazenar uma água. Só que essa água um dia vai acabar, porque ela não é fonte, ela é uma cisterna, ela precisa ser recarregada. Alguém precisa lá com um balde ou com uma mangueira e encher de novo essa cisterna. E o povo estava fazendo isso quando trocou a adoração, quando começou a cair em idolatria espiritual. Só que uma pergunta: será que nós somos diferentes de Israel? O nosso coração também tenta encontrar água viva na criação de Deus, que são as cisternas. Só que tem o seu grau de validade. O nosso coração faz a mesma coisa. Procuramos água viva em cisternas. E como eu sei que eu estou fazendo isso? Como eu sei que eu fiz isso daí? Procurando água viva em cisternas. Você já pensou dessa forma? Eu preciso fazer isso ou aquilo, ter isso ou ter aquilo, para me sentir vivo. Para me sentir vivo. Isso me lembra uma situação agora, tem um filme que eu gosto bastante na Netflix, que se chama Uma História de Casamento. Uma história de casamento, que vai contar o processo da separação de um casal. E o casal começou a brigar bastante, e aquela discussão, houve aqueles níveis, né, onde um brigava com o outro, um culpava o outro, nunca achava uma solução. E houve a fase da indiferença, onde um ligava mais para o outro, e houve a fase da traição. E eu me lembro que o marido, enfrentando toda aquela situação de divórcio, ele começou a cantar uma música. E a música dizia o seguinte: eu preciso de alguém para me sentir vivo. Eu preciso novamente de alguém para me sentir vivo. Quando eu penso desta forma, preciso de um novo romance, preciso de um novo casamento, preciso de uma nova etapa da minha vida, preciso de um novo trabalho na minha vida, para me sentir vivo, é trocar a fonte de água de Deus por uma cisterna. Você pode até se sentir vivo por um momento, mas logo isso acabará, porque você está se alimentando de uma cisterna, que é um recipiente, e que logo acabará.
Verso 18 aqui, diz que Israel trocou a aliança de Deus, a confiança de Deus pela Síria e pelo Egito. Veja aí, verso de número 18, passaram a confiar nos seus inimigos. E nisso eu quero fazer uma outra aplicação. De uma outra forma de trocar água viva por cisterna. Isso acontece dentro do campo da política. Quando acreditamos que um partido político, um determinado político, irá redimir e salvar o meu país. Ele será a solução final de todos os nossos problemas. A Igreja de Cristo Jesus caiu neste erro. E é a mesma coisa que confiar na Síria e no Egito, 2 reinos pertencentes à semente da serpente. Como meditamos hoje aqui de manhã. Ao invés de confiar em Deus. Isso é uma forma de trocar a água doce de Deus por uma água amarga. Por uma cisterna que acabará. Irmãos, vamos pensar, será que havia motivos reais para essa esposa abandonar o seu marido? Trair o seu marido? Apenas uma explicação para isso. Não havia motivos reais. Esse marido era perfeito. O Senhor era perfeito para com seu povo. Verso de número 6 diz o seguinte: eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto? Por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Ou seja, Deus está falando, vocês se esqueceram que eu fiz por vocês no Egito. Vocês se esqueceram das minhas promessas. Vocês estão sofrendo uma amnésia espiritual. Uma amnésia espiritual. Essa é a única razão do porquê o povo traiu o seu marido. Porque o povo foi para o caminho da idolatria espiritual. O esquecimento. Irmãos, para entrar no caminho da idolatria espiritual, e quando eu falo idolatria espiritual, o que seria isso? Estar no caminho da idolatria espiritual é ser governado por algum pensamento ou por algum desejo que está em direção a alguma criação de Deus. Alguma criação de Deus está dominando o meu pensamento e o meu desejo. O nome disso é idolatria espiritual. Porque o que tem que ocupar o seu coração é o seu desejo por Cristo, ser semelhante a Ele. É isso que precisa dominar seu pensamento e o seu desejo. Caso não, eu estou sendo dominado por alguma criação de Deus. E o nome disso é idolatria espiritual. E eu caio nesse erro todas as vezes que eu me esqueço o que Cristo fez por mim na cruz. Todas as vezes que eu não descanso ou não repouso na boa nova que é o Evangelho de Cristo. Se eu me esqueço dessas coisas, certamente eu irei sofrer uma amnésia espiritual. O meu coração será dominado por alguma criação de Deus. E não se engane, viu? Não se engane, porque o meu conhecimento acerca da palavra de Deus não me livra dessa idolatria espiritual. Veja o verso de número 8. Verso de número 8 diz aí que os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, os líderes do povo se rebelaram contra mim. Ou seja, aqueles que tinham e conduziam a palavra de Deus com maestria, sabiam muito da lei, também caíram nessa idolatria espiritual. Então o meu conhecimento não me livra dessa traição espiritual que eu posso cometer. Não me livra. Irmãos, a solução para esse problema,
A solução para não estar no caminho da idolatria espiritual é todos os dias, antes de trabalhar, me lembrar que eu sou um salvo. Me lembrar que eu sou um filho de Deus. Me lembrar que eu fui redimido. Me lembrar que eu tenho uma identidade. E isso vem por meio de devocionais e orações. O objetivo das devocionais não é agradar a Deus. Porque só uma coisa agrada a Deus: o sacrifício de Cristo. Não substitua o sacrifício, as suas devocionais, aliás, o sacrifício de Cristo pelas suas devocionais. Não substitua. Apenas a obra de Cristo agrada o Pai. Devocional é para te lembrar. É fazer o seu coração se lembrar das verdades preciosas do Evangelho. Que você tem uma identidade, que você foi restaurado, que você foi redimido, que você vive a boa nova e que você vive em novidade de vida. Esse é o objetivo da devocional. Se eu não faço isso antes de trabalhar, ou no meio do dia, se eu não paro para me lembrar disso, com certeza eu vou me esquecer do compromisso que eu tenho com Deus. E com certeza eu vou me esquecer do compromisso que eu tenho com a minha esposa, com o marido. Porque eu me esqueço o que realmente me sustenta, o que realmente me dá sentido de vida. Irmãos, olha só, verso 23 ao verso de número 35, diante dessa realidade, depois de Deus ter mostrado aqui para nós provas e mais provas, de que Ele poderia pedir divórcio, e de que Ele tinha direito disso, Ele leva o povo ao tribunal, acusa o povo: vocês pecaram, vocês me abandonaram. E olha só qual foi a resposta de Deus, verso de número 23, diz aí, verso de número 23 e verso 35, de uma maneira resumida, o que o povo diz: nós, Senhor, eu jamais traí, eu jamais troquei a sua adoração pelos Balaíns, por Baal, eu nunca fiz isso, eu nunca pequei. Foi isso que o povo disse. Não é o que acontece também no casamento de qualquer pessoa? Cada um fica dizendo: a culpa não é minha, a culpa é do meu esposo, do meu marido, mas a culpa não é minha. E fica jogando uma culpa para o outro, e fica nesse ciclo. Só que olha só, o processo da mudança ocorre, da transformação, quando cada um começa a pensar nos seus próprios pecados, nas suas próprias ações e pensamentos que conduziram à indiferença no casamento. Deus está te chamando hoje para que você pare de terceirizar a sua culpa, a minha culpa. Deus está me chamando hoje para eu parar de terceirizar a culpa. Deus quer algo do seu povo. Ele quer que cada um reconheça suas próprias falhas e parar de ficar num estado de negação. Deus nos chama hoje para superar isso daí, esse estado de negação. E diante dessas acusações que o Senhor dá para Israel, Deus dá o seu veredicto. E Ele está dizendo: você é culpada, esposa, e eu tenho provas. Mas olha só, a pergunta mais importante que nós temos que fazer aqui para o texto, não é tanto direcionado ao casamento em si, casamento aqui da terra, entre marido e uma esposa, mas sim,
como eu estou diante de Deus. Se Deus te chamasse hoje, se você estivesse diante de Deus agora, face a face com Ele, que veredicto Deus te daria? Deus me daria? Será que eu diria para Ele, será que Ele diria para mim, você me amou como uma noiva recém-casada? Você me amou como uma noiva apaixonada pelo seu marido? Será que Ele diria isso? Ou Ele diria, poxa, Felipe, a vida inteira você buscou cisternas, ao invés da água viva, ao invés da água que jorra sem parar. A vida toda você procurou por cisternas. Que veredicto Deus daria para você hoje, se Deus te chamasse, se Deus me chamasse? Irmãos, olha só, caminhando para o final da nossa mensagem, diante desse quadro, tudo colaborava para o fim de um casamento, tudo colaborava para um divórcio. Inclusive, no verso 30, diz aí que Deus tentou salvar esse casamento, e diz aí, de nada adiantou castigar o meu povo. Deus investiu nesse casamento, mas parece que as coisas não mudaram. Mas veja que impressionante, no capítulo 3, verso 14, veja aí, abre aí na sua Bíblia, capítulo 3, verso 14. Diz assim, numa outra versão, eu acho mais interessante, que fala assim, capítulo 3, verso 14, votem filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês. E a palavra aqui, Senhor, também pode ser traduzido como marido, porque eu sou o marido de vocês. E veja que impressionante, Deus não deixa de amar a sua esposa, mesmo diante a tantas traições. Deus reafirma a sua aliança e considera Israel ainda como a sua esposa. Deus não é um marido que deixa de amar, mesmo quando esse amor não é correspondido. Mesmo que esse relacionamento seja violado, Deus não deixa de amar. E isso nos ensina algo. Eu não quero que os irmãos limitem essa parte apenas na seguinte ideia: que o texto está nos ensinando que uma esposa e um marido precisa perdoar o seu marido, a sua esposa, mesmo diante a tantas e tantas traições e sem arrependimento. A ideia não é essa. Claro que tem um ideal em cima disso. A ideia não é essa. Este texto, na verdade, nos ensina algo mais profundo. Ele está nos ensinando que se você não entrou num relacionamento de amor com Deus, de um amor que não quebra, mesmo diante a tantas traições espirituais que fazemos todos os dias, se você não entrou nesse relacionamento ainda, Deus te convida para você fazer isso nesta noite, neste momento. Ele te chama para você largar dos seus ídolos, dos adultérios espirituais. Lembre-se, Deus vê a idolatria como um adultério, não apenas como um pecado, mas como um adultério. Deus te convida hoje para você seguir esse Cristo que não te abandona, mesmo diante a tantas traições espirituais. Todas as vezes que você ouvir o Evangelho, lembre-se que é Cristo te pedindo em casamento. Que coisa bonita, né? Todas as vezes que você ouvir o Evangelho, é Cristo te pedindo em casamento. E todas as vezes que você estiver numa ceia do Senhor, é Cristo renovando os votos com você. Isso não é maravilhoso? Isso não afeta o seu coração? Isso não deixa o seu coração mais sensível? E aí, naturalmente, começa a frutificar, gente. Aí, naturalmente, o seu casamento, o casamento aqui da terra,
começa a ser transformado, começa a ser restaurado. Naturalmente você começa a ter esperança no casamento. Um casamento tem conserto, sim. Segundo o mundo, não. Mas segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, tem conserto, sim. E o segredo está em olhar para aquele que não quebra a aliança que ele tem com você, mesmo adiante de tantas traições. Então, se ele não quebra essa aliança, não deixa de amar, mesmo diante de tantas traições espirituais que eu faço todos os dias, por que não perdoar o meu marido, a esposa? Não ser paciente com seus erros, com seus limites, com suas falhas. Se Deus faz isso com você, se Deus faz isso comigo, porque eu não posso fazer isso com o meu próximo? Porque eu não posso fazer isso? Se Deus faz isso comigo. Esse é um segredo para um casamento ser longo, constante e eterno. E por último, não caia na mentira de que Deus não pode te perdoar perante as traições espirituais que fazemos, perante as idolatrias da nossa vida. Não caia no erro de que Deus pode tirar ou cancelar esse relacionamento com você. Lembre-se, tudo estava preparado para o divórcio. Mas imagine a cena. Lembra aqui da imagem? O marido aqui, a esposa aqui, o advogado aqui, a papelada do divórcio. A cena é o seguinte: o marido levantando e dizendo: chega, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar com você. Mesmo apesar das suas falhas. Porque eu vou converter o seu coração. O marido está dizendo isso para a sua esposa. Eu mandarei um renovo, que se chama Jesus Cristo. E Ele será perfeito por você. E o nosso relacionamento será eterno. Então eu quero que você entenda. Esse relacionamento que temos com Deus não pode ser quebrado. Nunca irá ser cancelado. Nunca haverá um divórcio. Porque Cristo Jesus entrou no meio. Cristo Jesus pegou o papel do divórcio e rasgou. E disse: não vai ter divórcio nenhum. A gente vai ficar aqui para sempre. Que lindo, né? Eu quero que você imagine essa cena. Jesus Cristo fazendo isso. Amém, irmãos. Possamos viver essa palavra forte de Jeremias. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem um amor tão poderoso. O Senhor tem uma misericórdia tão infinita, que mesmo a um quadro que tudo colaborava para um divórcio, houve a restauração, houve a redenção. Houve, Senhor, a esperança de um relacionamento eterno. Porque Jesus Cristo veio resolver esse problema jurídico para nós e de coração. Senhor, te agradecemos por esse amor tão eterno. E te pedimos que cada casamento aqui possa ser restaurado. Que cada marido e mulher e esposa possa redescobrir o amor que tem por ti um por outro. Que cada casamento aqui possa entender que o Senhor pode tudo. Que cada casamento aqui possa se lembrar o que Cristo fez por nós. Para que assim possamos fazer pelo próximo. Que teu Espírito Santo transforme a vida de cada um aqui. E te agradecemos por esse relacionamento que não se rompe, mesmo diante das nossas idolatrias espirituais.
mesmo as nossas traições, o Senhor nos concede perdão e renova os votos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 97. Vamos colocar de pé? Recebam a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Podeis assentar.